Um Cadáver Ouve Rádio, parte 3. Se inscreva no canal Podioteca, faça parte desse time literário. Deixe um joinha e o seu comentário sobre essa história. Quando se viu no corredor, Léo pensou logo em recuar, mas os sons da sanfona tocavam agora o shot das meninas. O atraíram. Das 6 portas existentes, apenas uma aberta, a do quarto ocupado pelo sanfoneiro. Seria João Valentão? Descobrir isso era pouco. A voz de Gino em seus ouvidos pedia-lhe para descobrir também se a sanfona era de boa vida. Que não esquecesse as iniciais. O sanfoneiro, num pupurri muito incrementado, tocava agora Asa Branca, criando variações sobre a melodia. Léo, sem saber o que fazer, ficou parado a uns passos da porta entreaberta. Gino e Ângela não estavam lá para que decidissem em conjunto o próximo lance. Viu no fim do corredor algo que devia ser depósito de garrafas, belo lugar para esconder-se. Passou então pelo quarto do mago da sanfona, comunicando em voz alta: "Telefone para o senhor?" Ao entrar no depósito, escuro e com um dedo de água no chão, Léo colocou-se à parede, esperando que o plano desse resultado. Naquele silêncio opressivo, ouvia apenas os pingos contínuos de uma torneira defeituosa. No quarto, o desfile de músicas nordestinas fora interrompido. "É para mim o fio?" Uma voz exigia confirmação. Se ele voltar a tocar sanfona, a ideia falhou, pensava Léo. Outro receio o assaltou. E se alguém entrar e me encontrar aqui? Mas antes que procurasse resposta, ouviu passos gingados e pesados no corredor. João, acreditando no chamado, dirigia-se ao restaurante para atendê-lo. Era oportunidade, afinal. Saiu do depósito e 10 passos além entrou um pequeno cômodo cuja porta ficara aberta, mas a luz fora apagada. Tateou o interruptor e acendeu-a. Ali, sobre a cama, estava uma velha concertina, igual à do retrato trazido por Zula. Pegou-a na expectativa de localizar as iniciais. Não conseguia ver nada. Ergueu o instrumento na direção da luz, extraindo desastradamente um som inesperado dos teclados. Assustado, descontrolou-se e quase a sanfona lhe escapa das mãos. Não a julgava tão pesada. Procurou as iniciais ao ouvir o sopro de sua respiração. Afinal, B e V, 2 letras pequenas que o próprio ladrão provavelmente não notara. Missão cumprida, aquela sanfona pertencera ao Boa. Fora o motivo do crime e bastaria para condenar João Valentão. Léo a repôs sobre a cama, cuidadosamente. Restava apagar a luz e sair. "O que faz aqui, garoto?" Um homem alto e corpulento, de pele escura e maltratada, vestindo calça e camiseta, ocupava todo o espaço aberto da porta. A fotografia dele estava no carro de Guima, embora nela João Valentão sorrisse sem oferecer perigo. Léo balbuciou uma resposta. "Sou freguês do restaurante, entrei por engano." A explicação não convenceu João Valentão. O pavor que se apoderara de Léo o desmascarou. "Você está mentindo? Tenho bom ouvido. Foi quem disse que me chamavam ao telefone. Queria que eu saísse do quarto." Então, ele sabia? Léo sentiu-se perdido, mas teve força para dizer: "Por que faria isso?" "Para roubar minha sanfona. E eu odeio ladrões, já aleijei muitos deles. E não perdoo, mesmo sendo mulheres, velhos ou crianças." "Vou lhe dar um castigo, ladrão!" ameaçou João, como se a palavra lhe causasse nojo. "Não vai esquecer mais esta surra." Vendo que o sanfoneiro avançava, erguendo as mãos, Léo recuou até encostar-se numa pequena mesa. Tentar segurar aquele homem com palavras não adiantaria. Fugir, bloqueado pelo seu corpo, impossível. Gritar era a única possibilidade. Foi o que Léo fez, com toda a força da garganta, mas por curto tempo. João Valentão tapou a boca de Léo. "Ladrão! Maldito ladrão!" Léo mordeu a mão do agressor e por um instante, favorecido pelo inesperado, com João recuando, teve a impressão de que conseguiria alcançar o corredor. Já passava pela porta, quando foi agarrado pelo braço e atirado violentamente na cama. Teve aí tempo para outro grito, mas não dava para tentar nova fuga. "Vou lhe dar um castigo, ladrão!" ameaçou João, como se a palavra lhe causasse nojo. "Não vai esquecer mais esta surra."
Léo, sentado como estava, não tinha muitas possibilidades de defesa. Ergueu os braços, protegendo o rosto, e passou a desferir pontapés das pernas de João Valentão para dificultar ou atenuar o massacre a caminho. Seu esforço serviu apenas para irritar ainda mais o sanfoneiro. Uma saraivada de socos lhe atingiu a cabeça e o peito, punhos duros de ferro. Teve aí a impressão de que apagavam a luz. Engano, desmaiara. Léo, Léo, sou eu, o Guima. Guima seguiu até o depósito de bebidas no fim do corredor. Não havia ninguém ali, apenas ecoavam insistentes os pingos da torneira quebrada. Passou a chamar o rapaz repetidas vezes com voz de trovão. Léo, Léo, sou eu, o Guima, Léo. Segundo a providência, dar murros nas portas foi o que fez. Arrombaria todas, decidido a partir para um grande escândalo. Seu amigo Léo só poderia estar num daqueles quartos, talvez ferido ou mesmo morto. Uma mulher pequena e belicosa apareceu numa das portas. Que loucura é essa? O senhor está bêbado ou o quê? Bêbado? Tem bandidos nesse restaurante. Bandidos? Aqui? Através de 2 palmos de abertura, Guima viu uma sanfona velha sobre uma cadeira, mas o que procurava era um ser vivo, não um instrumento. Bandidos desapareceram com um rapazinho. Ele entrou por aqui e deram sumiço nele. Eu estava dormindo, não vi nada. Preciso entrar nos quartos. Só tenho a chave deste. Quem tem as outras? Não sei. Como não sabe se trabalha aqui? Sou apenas copeira, não sei de nada. Peça as chaves da caixa. Desesperado, Guima tomou outra decisão que berrou para quem quisesse ouvir. Vou telefonar para a polícia, vocês raptaram um rapazinho. E a passos largos, bufando, voltou ao restaurante. Viu o telefone ao lado da registradora. Trouxeram o número da delegacia. Discou nervosamente. Ao completar a ligação, algo pesou em seu ombro, a mão de um dos garçons. Seu Sebastião está chamando o senhor. Quem? O proprietário. Mas não tinha ido embora? Era mentira, não? Está no quarto ao lado do depósito. Guima recolocou o telefone no gancho. Sua decisão, proclamada aos berros, assustara o gordo. O mistério chegava ao fim, ou um novo drama começaria. Empurrou a vai-vem com força. A última porta do corredor estava aberta e com a luz acesa. Apressou-se. Ao passar pela mulher que acordara, ela trancou-se no quarto. Sebastião, sentado diante de uma cama de solteiro, tentava reanimar alguém. Léo, já está acordando, disse o gordo. O rapaz abria os olhos, viu Guima, sorriu. O que aconteceu, garoto? Me deram uma surra, mas já estou bem. Quem bateu em você? Foi o senhor? Perguntou ao proprietário, já preparando um murro no queixo. O proprietário apavorou-se. Não fui eu não, calma, homem. Então quem foi? Eu explico, disse o gordo. Esse rapaz tentou roubar uma sanfona. Guima espremeu Sebastião de encontro a um guarda-roupa. É? O que está falando? Esse moço não é ladrão. Se repetir isso, lhe quebro a cara. Sebastião estava vermelho como um peru. Foi o que disse o dono da sanfona. Eu não vi nada. A copeira que Guima acordara com murros na porta apareceu. Volte para o quarto, Luana, disse-lhe o proprietário. Está tudo em paz? Em paz nada, bradou Guima. Quem foi que bateu nele? Sebastião fez com a cabeça um gesto para Luana, que se retirou. Depois respondeu à pergunta. Foi um sanfoneiro. Que sanfoneiro? Este quarto é muito usado por músicos. Às vezes tocam para os fregueses. Aqui descansam, esperam sua vez e afinam os instrumentos. Quero é saber o nome dele, exigiu Guima. Tem tantos que a gente nem lembra os nomes. O rapaz está melhor. Acho que já pode levantar. Guima, possesso, esqueceu que estavam lá em missão secreta. Afinal, era porteiro de hotel, não detetive. Pois vou dizer o apelido dele. E concluiu, no tom mais alto que pôde, João Valentão. Francamente, não sei como se chama, já ouvi algumas vezes, mas... João Valentão, repetiu Guima, e revelou para total desagrado de Léo. Estamos à procura dele, e a polícia também. Sabe por quê? Porque matou um homem, é um assassino. Sebastião balançava a cabeça. Não sei quem é. Sabe sim, frequenta essa espelunca. Há centenas de pessoas que vêm sempre aqui, não posso saber o nome de todas.
Conheço a maioria apenas de vista. Agora, me dê licença, preciso trabalhar. Assim que Sebastião saiu, Léo levantou-se, apalpando o corpo. Você não devia ter falado de João e que a polícia está atrás dele. Por quê? Porque agora é que ele vai sumir de verdade, entendeu? Guima entendeu, mas era tarde. Eu estava muito nervoso, Léo. Pensei que o tivessem matado. Ninguém me informava nada. Dei murros das portas, gritei no corredor, ameacei chamar a polícia. Se estraguei tudo, me perdoe, a intenção foi boa. Apesar das dores generalizadas que sentia, Léo esboçou um fraco sorriso para tranquilizar Guima. Vamos embora? E você, como se sente? Como se tivesse passado um trem em cima de mim, respondeu Léo. O homem é um touro selvagem. Então era ele, João Valentão? Me surpreendeu examinando a sanfona, foi o maior susto que já levei, reconheci-o pelo retrato do forró. Teve tempo de procurar as iniciais. Desta vez, o sorriso de Léo não foi forçado. A sanfona que ele tocava era de Alexandre. Então é ele mesmo o assassino? Evidente, Guima. Voltaram para o carro, Léo descobrindo a cada passo outras regiões doloridas do corpo. Guima, com um ar de culpado, perguntou: então eu não devia ter falado de João Valentão? Acha que está tudo perdido agora? Dentro do fuscão, massageando as pernas e tentando raciocinar com clareza. Depois daquele ciclone, Léo disse: nada de tanto pessimismo, pode ser até que João ainda esteja no restaurante, num daqueles quartos fechados. Guima lembrou-se de um detalhe importante. Quando aquela mulher, Luana, abriu a porta, viu uma sanfona. E o garçom, quando perguntamos de João, disse que ele poderia estar com ela, devem ser conhecidos, parentes ou namorados. Precisava ver como ficou assustada com o barulho que fiz no corredor. Depois apareceu no quarto, certamente para contar ao sanfoneiro o que estava acontecendo. Léo olhou fixamente para Guima, já não sentindo dor alguma. Vamos telefonar. O caso agora é com a polícia. João Valentão pode dormir esta noite na cadeia. O homem que poderia ter salvo Boa Vida. No dia seguinte, sábado, Léo trabalhou no Imperial Park até o meio-dia. Foi almoçar em casa, sem nada contar seus pais sobre a surra para não assustá-los, e correu à delegacia, ansioso por notícias. Guima, com quem marcara encontro, esperava-o na porta. Juntos, entraram na sala do Dr. Arruda. Prenderam o sanfoneiro? Foi perguntando Guima. O delegado não estava animado. Revistamos até o forro do restaurante, nem cheiro dele. Apertamos o proprietário, o tal de Sebastião, que acabou confessando conhecer João Valentão há muito tempo, mas não soube ou não quis dizer onde se refugiou. Nada também arrancamos dos garçons e do pessoal da cozinha. Deram a impressão de que não queriam colaborar, temendo represálias. Léo lembrou-se da copeira. E a moça de que falei, Luana, ficou totalmente muda. Um ajudante de cozinha insinuou que ela é namorada de João Valentão, mas acredito que não saiba o destino que ele tomou. Encontraram a sanfona? Não, Léo. Luana jurou que não havia sanfona em seu quarto. Foi tudo o que disse. Ao afirmar que a polícia estava à procura de João Valentão, Guima provocara sua fuga. Certamente esperar os dois saírem e abandonar o restaurante. Em seguida, um cabra danado desperto. Vai ser difícil encontrá-lo sem uma pista, disse Guima, com sentimento de culpa pela sua precipitação. O delegado não pensava assim. Pegando o retrato de João Valentão, trazido por Guima, afirmou: esta fotografia vai sair em todos os jornais. Agora acabou o sigilo, a imprensa apontará o sanfoneiro como assassino de Alexandre de Souza, com esse corpo enorme e essa cara tão característica, será facilmente reconhecido, não terá lugar onde se esconder, como também nem se atreverá a aproximar-se do aeroporto e das estações rodoviárias e ferroviárias. Sua prisão está próxima, fiquem tranquilos e não arrisquem mais a pele por causa desse delinquente. Uma pergunta, disse Léo, já sabem o verdadeiro nome dele? Soubemos lá no forró que vocês indicaram, o do Afonso. João Valentão chama-se João Gregório dos Santos. Muita passagem pela polícia. Algumas brigas apenas, Léo. Nunca ficou mais que 24 horas preso. Isso, porém, não significa que não seja capaz de usar uma arma e matar. Depois, se fosse inocente, não se esconderia. Léo fez uma pilhéria que não mereceu um sorriso do delegado.
Muriçoca se apresentou e ainda está sob suspeita. Doutora Arruda levantou-se, dando a entrevista por encerrada. O resto da história vocês vão conhecer pelos jornais quando apanharmos o sanfoneiro, mas se tiverem outra informação, tragam-na aqui. Nós sabemos como lidar com essa gente, vocês não. Léo e Guima apertaram a mão do delegado. Esteja certo de que não bancarei mais o detetive neste caso, garantiu Guima. Doutora Arruda, acompanhando-os até a porta da sala, lembrou-se de algo. Esteve aqui um tal de Sandoval de Souza, primo de Alexandre. Está querendo dar uma gratificação para quem denunciar João Valentão. Estava viajando e quer saber tudo sobre o crime. Dei o endereço de Gino, talvez ele os procure. Na casa de Gino, Ângela aguardava por Léo e Guima com febre de notícias. Léo! Exclamou a moça ao vê-lo entrar. Soubemos que teve ontem uma grande aventura noturna. Viu no que dá trocar as discotecas pelos forrós. Como sabem disso? Admirou-se o rapaz. Guardei segredo para não assustar os velhos. Encontrei-me com Ângela hoje cedo, disse Guima. Léo ergueu a camisa e mostrou algumas manchas arroxeadas do corpo. Veja alguns autógrafos do artista. Que tal é ele? Perguntou Ângela. Uma belezinha, não? Nunca ouvi ninguém tocar o shot das meninas melhor. Tem fina sensibilidade. Pena que suas mãos sejam tanto pesadas. O que disse o delegado? Quis saber Gino. A polícia chegou tarde. O bandido já tinha se mandado. A culpa foi do Guima, que se descontrolou e disse ao dono do restaurante que Valentão estava sendo procurado por crime de morte, o mesmo que dizer a um rato que há um gato na vizinhança. Todos riram, inclusive Guima. Mas agora terminou o sigilo policial, o retrato do sanfoneiro vai aparecer em todos os jornais. Ele não poderá sair à rua nem vestido de mulher. Gino, empolgado com o que acontecera na noite anterior, queria informações minuciosas. Léo, como foi que teve a ideia brilhante de chamar João Valentão ao telefone? Imaginei o que você faria em meu lugar, primo, mas essa ideia brilhante quase me custa a vida. Preferível ter ideias medíocres, doem menos. Novas risadas. Estou calculando o susto que levou quando viu aquele gigante na porta. Multiplique seu cálculo por 100, disse Léo. Assim dará para imaginar. Ângela, que vivia profundamente as emoções suas e alheias, não se conteve e deu um beijo inesperado e ruidoso no rosto de Léo. Ele não trocaria esse beijo por nenhum troféu, exclamou Gino. Mais um e ele apanhará João Valentão à unha sozinho, garantiu Guima. Léo achou graça de tudo. Procurou ser natural, mas o beijo o encabulou. Não conseguia olhar de frente para Ângela. Tocaram a campainha. Guima foi abrir a porta. Por favor, seu Gino está? Queira entrar, disse Guima. Sob os olhares de todos, entrou na sala um homem baixo, moreno, de aspecto asseado, usando paletó e gravata, o que causava certa estranheza no informal bexiga. Sua roupa nova e de boa qualidade asseguravam-lhe a elegância da qual parecia fazer muita questão. Uma dessas pessoas que, apesar da origem modesta, alcançam um certo nível social e orgulham-se dele. Eu sou Gino, aqui, todos amigos meus, Guima, Ângela e Léo. Estive na delegacia e vim agradecer o interesse pelo caso do Alexandre. Vocês são maravilhosos. Quem é o senhor? Perguntou Gino, movendo-se em sua cadeira de rodas. Como diante de um respeitável público, o homem pequeno e elegante disse: Sou Sandoval de Souza. O primo de Alexandre? Exclamou Léo. Pretendíamos procurá-lo. Não me encontrariam? Lamentou Sandoval. Cheguei quarta-feira do interior, sem saber de nada. Sou viajante, paro pouco em São Paulo. Tive conhecimento do crime ontem, por coincidência. Uma coincidência incrível, ao fazer embrulho com o jornal velho, corri à delegacia. Todos ali, que tinham convivido bastante com Boa Vida, abismavam-se com o mesmo contraste. O senhor, primo de Alexandre? Exclamou Ângela, juntando as mãos. Nunca vi duas pessoas tão diferentes. Mais que primos, meus pais eram irmãos dos pais de Alexandre e fomos criados na mesma casa, lá no Nordeste, até os 18 anos. Não se parecem no físico, e muito menos na maneira de vestir, observou Gino. São capazes de imaginar o Boa Vida usando paletó e gravata? Morreria se fosse obrigado a apertar um laço no pescoço. Gino apontou uma cadeira. Sandoval sentou-se. Doutora Arruda disse que o senhor tinha estado na delegacia. Um homem muito atencioso,
perfeito cavalheiro, disse-lhe que estou disposto a cooperar para prender o assassino. Ele lhe falou de João Valentão? Perguntou Guima. Falou, respondeu Sandoval com certa tristeza. Como o senhor poderia cooperar? Quis saber Ângela. Oferecendo uma gratificação para quem o denunciar, qualquer coisa assim. Estou com muito remorso. Meu coração está doendo. Preciso ajudar a prender esse homem. Ninguém entendeu o sentido de confissão e a dramaticidade que o primo de Alexandre aduziu às suas palavras. O ar gracioso, sua postura refinada de engravatado e até a voz firme de homem bem-sucedido foram substituídos pela expressão amarga de alguém que sofria muito. Remorso de quê? Sandoval, por um instante, arrependeu-se do que dissera, mas a confissão já estava na garganta. Nunca dei a menor importância a meu primo. Até envergonhava-me de ser parente de alguém apelidado de Boa Vida. Saí de minha terra, pobre como ele, porém disposto a vencer. Exerci nesta cidade muitas profissões modestas, passei humilhações e depois de tanto sacrifício fui recompensado. Por isso desprezava Alexandre, evitei-o durante anos e quando ultimamente descobriu meu endereço, passando a visitar-me, quase sempre para pedir dinheiro emprestado, tive ódio dele. Ângela era mais atenta e comovida. Não lamente muito, disse, mesmo que quisesse, não poderia fazer muito por Alexandre. Ele não aceitava empregos fixos, o que pretendia era ser livre, mais nada. Sandoval levantou-se, ficou perto da janela. Precisava respirar. Fui muito egoísta quando o via com aquela camisa verde. Julgava-me melhor que ele. Guima, embaraçado com a cena, tratou de pôr um fim nela. O senhor não tem culpa do que aconteceu, cada um segue o seu destino. A intervenção impaciente de Guima fez com que Sandoval aprofundasse sua confissão. Tive culpa sim, eu poderia ter salvo Alexandre. Agora a mágoa de Sandoval ficava mais definida. Tivera culpa sim. Gino sentou-se na ponta da cadeira, dando a impressão de que ia andar. Como poderia ter salvo? Sandoval olhou um a um, encontrando em todos igual ansiedade. Poderia, não se trata de força de expressão. Na véspera do crime, quando eu aprontava as malas para viajar, Alexandre chegou ao meu apartamento. Depois de conversarmos um pouco, disse que sua vida corria perigo, fora ameaçado de morte por um ex-amigo. Disse o nome? Não, Gino. Eu estava com pressa de viajar e pouco interessado em sua história. Ele pediu que o deixasse ficar em meu apartamento, pelo menos em minha ausência, mesmo ouvindo dele que morava numa construção abandonada. Não permiti. Não suportaria ver o Boa Vida ocupando o meu lugar e, quem sabe, me criando problemas. O que fiz por ele foi apenas lhe enfiar algum dinheiro no bolso. Como disse, poderia ter salvo Alexandre. Houve um silêncio opressivo, realçando a culpa que Sandoval se atribuía. O senhor não é adivinho, comentou Ângela. Não adianta ficar curtindo seu remorso. Esqueça, seu Sandoval. Bem, não pretendo morrer de arrependimento, disse o primo de Alexandre. Sei que tudo passa, mas vou oferecer uma gratificação a quem delatar João Valentão. Isso vai estreitar o cerco em torno dele, asseverou Guima. E gostaria que vocês me informassem caso venham a saber de alguma coisa. Retirou a carteira do bolso. Vou deixar meu cartão e hoje mesmo visitarei alguns jornais. Léo levantou-se para abrir a porta, já que Sandoval estava de saída. Dona Elvira, com certeza, gostaria de receber sua visita. Sandoval regou a testa. Que Elvira? A mulher dele. A mulher de quem? Perguntou Sandoval, sem entender nada. Léo fez uma pausa para gozar o prazer da revelação, o lado misterioso da vida de Alexandre, sua face oculta. A mulher de Boa Vida? Desculpe-me, mas aqui é como chamávamos, Boa Vida. Até seu verdadeiro nome desconhecíamos. Figuras folclóricas como ele não têm nome e sobrenome, apenas apelido. Sandoval olhava para Léo, paralisado. Ouvira a notícia mais surpreendente do ano. O rapaz lembrou-se de que, embora com menos intensidade, todos tinham tido reação semelhante. Não sabia disso. E nós sabíamos, ficamos sabendo, eu e meus pais, quando vimos uma mulher de preto chorando no cemitério. Como não a conhecíamos e havia tão poucas pessoas presentes, fomos perguntar quem era ela. Precisava ver a cara que minha mãe fez. Sandoval quis saber mais. Mas onde ela vivia? Com ele lá na obra? Não, estavam separados há alguns anos. Divorciados, apenas separados.
Elvira alimentava a esperança de que um dia Boa Vida criasse juízo e pudessem viver juntos outra vez. Foi a impressão que eu e Ângela tivemos. Sandoval não se refazia da surpresa. Isso ele nunca me disse. Tinham filhos? Não, respondeu Léo. Ainda bem, com aquela cabeça oca. Foi bom não deixar descendentes. Mas quem é essa mulher? Essa Elvira? Mora em São Paulo? Léo forneceu todas as informações que pôde. É proprietária de uma loja que vende pássaros e gaiolas, o Passaredo, na Liberdade. Uma mulher até bem apessoada. Aqui entre nós, nem sei como foi interessar-se pelo seu primo, talvez por ser sozinha na vida, uma solitária. Sandoval pediu o endereço da loja, parecia atingido por um tijolo na testa ou obrigado a engolir uma batata quente, mas reagiu, empertigou-se, a gravata foi recolocada no lugar certo, acenou para o grupo e saiu. Léo foi espiar a janela e viu o pequeno e elegante Sandoval entrar e quase desaparecer num carro grande. O remorso por não ter salvo o primo, cedendo-lhe temporariamente o apartamento, ainda pesava nele. Na sala permanecia um clima de tristeza. Há erros irremediáveis, era no que todos deviam estar pensando, e a prisão de João Valentão, que Sandoval pretendia comprar com dinheiro, talvez não aliviasse sua mágoa. Estou com muita pena dele, murmurou Ângela. A morte de Alexandre é um fardo que carregará para sempre, e se arrependimento mata, não terá vida longa. Naquela noite, quando foi para a cama, Léo ainda sentiu dores no corpo todo. Bastava fechar os olhos e as cenas do beco do Sebastião repetiam-se como numa tela. E alguns daqueles rostos desfilavam com expressões fixas. João com seu ódio, o dono do restaurante alheio a tudo, e Luana como se ocultasse um incômodo segredo. Principalmente, e por quê, o rosto de Luana? Custou a dormir e ao acordar na madrugada, sua cabeça trabalhava. Algo tomava forma em sua mente, crescia, ganhava solidez. Seria um novo plano? Um bom teatro e uma ótima pizza antes da ação? Assim que terminava o dia de trabalho no hotel, Léo dirigia-se às pressas à casa de Gino para saber das novidades. No parque, nem rádio tinha tempo de ouvir, tantos eram os chamados dos apartamentos. Vivia pelos elevadores e corredores, atendendo aos contínuos pedidos, esforço que as boas gorjetas compensavam. Guima na portaria, recebendo novos hóspedes, carregando malas e chamando táxi para os que saíam, mantinha-se desinformado. Sandoval já esteve nos jornais, comunicou Gino ao primo, mostrando-lhe uma reportagem. Aqui está o retrato dele. Oferece boa gratificação a quem apontar o dedo para onde João estiver escondido. O repórter foi também ao Passaredo da Elvira. Ela diz cobras e lagartos do sanfoneiro e até o Muriçoca mereceu algumas linhas. O que o jornal diz dele? Que foi a pessoa que colaborou com as investigações, mencionando o forró do Afonso, onde João Valentão costumava tocar, apenas não registra que ele continua desempregado. O que interessa isso para os leitores, não? É apenas mais um, observou Gino, com amargura. Léo passou os olhos pelo jornal e disse ao primo: tenho um plano para prender o João Valentão, caso a polícia não consiga. Gino sorriu nervosamente. Léo, por favor, não se meta mais nisso. Esqueceu que João Valentão quase o matou. Sua vida esteve por um fio. Não queira bancar o herói, mesmo porque, desta vez, o Guima não lhe faria companhia. Léo sacudiu a cabeça. Eu não iria com o Guima, iria com Ângela. Ângela, você pirou? Quer jogar uma menina nessa fogueira? Um momento, você não ouviu o plano. Nem quer ouvir? Não desejo ser cúmplice de um duplo assassinato. O plano tem boa margem de segurança. Já disse, não quero ouvir. Está certo, enxadrista. Faz de conta que não disse nada. Vamos deixar a polícia fazer o seu trabalho. Ela ganha para isso. Nesse instante, Zula chegava da cantina, como sempre, trazendo um sorriso que de tão permanente parecia preso aos lábios com fita colante. Ainda mais agora, espécie de gerente do restaurante, promovida graças à qualidade dos seus dons culinários, seu humor fora de bom para ótimo. Olá, filho, como vai, Léo? Tudo bem, tia? Soubemos quem é que está mandando lá na cantina. Depois de tantos anos, é bom ter um carguinho, além de ordenado mais poupudo. Há outras compensações. Hoje, por exemplo, esteve um diretor de teatro na cantina e sabe o que ofereceu a gerente?
alguns ingressos para um espetáculo aqui no Bexiga. Gino recebeu a notícia com satisfação, fazia meses que não ia ao teatro. Gostaria de ir comigo, Léo? O que me diz de sexta-feira? Sexta-feira está bem, concordou o primo. Aí Zula, provando que o conhecia perfeitamente o sobrinho, fez a grande sugestão. Por que não convidam também aquela mocinha bonita, a Ângela? Gino brincou. Ele não vai querer? Tia, exclamou Léo, pena que não estamos em dezembro, pois não precisaria me dar outro presente de Natal. Não canse demais seu coração, aconselhou Gino. Pode ser que ela não possa ir com a mãe enjoada que tem. Léo afundou na cadeira, como se alguém tivesse alfinetado uma poltrona de inflar. Enjoada a mãe de Ângela? Enjoadíssima. Vá convidar a mocinha, animou o Zula. E tem mais, diga-lhe que depois do teatro vocês irão à cantina. Oferta da casa, tudo grátis. Léo sentiu que bombava uma poltrona furada. Era o sopro do otimismo. Levantou-se e deu um beijo na tia.